Você tem depressão? E você quer ter? Sim. Por várias vezes aqui no canal comentei sobre a crise demográfica. Mas o que seria isso e por que só algumas poucas pessoas estão percebendo que essa será a maior crise da humanidade? E isso que eu quero explorar com vocês aqui hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações ou entrar em uma das nossas redes para ficar por dentro das novidades do canal, no Instagram, Telegram ou Twitter. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A primeira coisa que você precisa entender é que a crise demográfica não é apenas a taxa de natalidade baixa, porque nós já tivemos sociedades com baixas taxas de natalidade no passado e nem por isso houve um grande colapso. Nós também já tivemos períodos históricos de queda populacional que, longe de levarem ao colapso, deram, digamos, uma bagunçada tão grande na sociedade e nas instituições que o período de reconstrução pós-queda levou a um novo desenho geopolítico, que levou a humanidade a mais progressos até então. Um exemplo disso foi a peste negra, que chegou a extinguir 1/3 da vida humana na Europa. Então não seria isso a crise demográfica. Ela, na verdade, é a somatória de duas coisas, pelo menos num sentido mais superficial. Primeiro, a queda de natalidade, e isso somado com o aumento vertiginoso do envelhecimento da sociedade. Então, crises de natalidade não são novidade. Mas crises demográficas é a primeira vez que vamos enfrentar na história da humanidade. Porque veja, quando tivemos queda na natalidade, geralmente isso se dava por pandemias, guerras, crises econômicas, fome ou por aí vai. Ou seja, a natalidade caía, mas porque a mortalidade em geral subia. Principalmente a infantil e a de idosos, que são os dois grupos humanos mais vulneráveis, já que são biologicamente mais vulneráveis. Mas a queda na natalidade, sem que a população esteja morrendo, é algo novo. Eu já expliquei isso em outro vídeo aqui, como a geração de baby boomers, aquelas pessoas nascidas entre 1945 e 64, literalmente condenaram a humanidade por pelo menos 6 ou 7 gerações, com medidas erradas que reduziram a produção de riqueza, ao mesmo tempo que amarraram o orçamento por pelo menos um século. Isso, sem dúvidas, é um dos fatores que tem destinado a humanidade do século XXI a ser uma humanidade muito mais sofrida e tem impactado diretamente na taxa de natalidade. Mas tem muito mais do que isso. Por isso eu acho engraçado quando aparece alguém com a solução mágica para esse problema de natalidade, só dizendo que bastaria baratear o custo de vida, como se baratear o custo de vida por si só já não fosse algo muito difícil. E mesmo que fosse algo fácil, existem muito mais coisas envolvidas e eu acho que aqui é que a maioria das pessoas não entende o tamanho do golpe que essa crise será. Porque não há uma solução fácil, porque são vários os motivos que levaram a isso. E como nós nunca lidamos com isso antes, não temos um paralelo para isso para saber o que fazer ou não. Estamos tateando no escuro. Mas a crise demográfica será o maior problema da história da humanidade, porque não se trata dela apenas. Até se fosse apenas isso, já seria um problema colossal, mas sim porque ela é um gatilho para fazer com que uma série de outras crises venham a acontecer justamente por causa da crise demográfica. Seria como uma espécie de peça de dominó ou um castelo de baralho caindo. Escolha a analogia que te faz mais sentido. Porque essa crise que é sozinha, já muito grave, é justamente o ponto de curva de várias outras crises que irão resultar a partir dela. Mas o que de longe realmente mais me impressiona e me preocupa é como a vasta maior parte da população não acha que isso será um problema. Aliás, em alguns casos ainda pior, eles acham que isso pode vir a salvar o mundo. A imprensa recentemente lardeou sobre como a Índia ultrapassou a China em população, com os chineses sendo a nação que seria a que iria envelhecer mais rápido no mundo, e isso já foi o suficiente para o pessoal anti-China imediatamente prever o fim da China. Mas o que a imprensa não mostrou foi esse gráfico,
de como, diferente das expectativas, o crescimento populacional dos Estados Unidos está em quase 0%. Ou seja, quase nenhum crescimento. E eu falo isso porque recentemente alguns estudos mostravam, hipoteticamente, como a população norte-americana continuaria crescendo pelo restante do século, sendo que até o fim do século XXI poderia talvez até mesmo vir a superar a China, já que ela acabaria encolhendo e a dos Estados Unidos apenas subindo. Mas longe disso, porque esses níveis nunca foram vistos em mais de 100 anos de história americana, mesmo durante o período pós-Grande Depressão, quando o crescimento populacional atingiu o mínimo de cerca de 0,5%. E também impressiona como tem gente que acha que por isso a situação lá estaria pior do que aqui, o que não é verdade. Porque se você pegar a expectativa populacional que o IBGE tinha em 2013, era a de que, em 2023, teríamos 216 milhões de pessoas. Aliás, em 2020, algumas agências de notícia falavam como tínhamos superado já os 211 milhões de pessoas. Mas agora, vimos que em 2022 fizemos apenas 203 milhões de pessoas. Muito longe do que se achava e muito longe mesmo. O que mostra que a queda na taxa de natalidade é muito mais rápida do que aqui se imaginava. E se antes se acreditava que a população brasileira iria começar a cair em 2045, agora algumas lideranças falam em 2030. Eu já havia comentado isso no passado, pelo menos em 2 ou 3 vídeos aqui do canal, onde eu adiantava que provavelmente a população iria cair muito antes de 2045, mas na época eu chutei 2040. Só que eu errei porque a situação, ao que tudo indica, é ainda pior do que a que eu pensava. E a cada caso que olhamos, piora. A cada 2 anos, por exemplo, o Japão diminui em 1 milhão de japoneses. A idade média na Itália já atingiu 48 anos. Então é uma situação grave para onde quer que olhamos. Durante centenas de milhares de anos, a população humana teve 4 booms populacionais, cada um vindo em seguida de uma singularidade tecnológica. Um com o fogo, depois com a agricultura, depois com a escrita e então com a Revolução Industrial, sendo que essa última foi a mais impressionante porque ela fez em 200 anos o que as outras levaram muito mais tempo para fazer. Aqui o progresso exponencial levou ao crescimento exponencial, elevando os nossos números para 6 bilhões de pessoas em 1999 para 8 bilhões em apenas 24 anos. A partir daqui, a situação então ficou mais complicada. Porque para uma população estável, cada casal precisa ter em média 2 filhos. Se o número for maior, a população cresce. Se for menor, ela diminui. Se estiver bem abaixo, encolhe muito e rapidamente. Na Coreia do Sul, por exemplo, a taxa de fertilidade era de 0,8 filhos por mulher em 2022, a mais baixa do mundo. Isso significa que 100 sul-coreanos em idade fértil hoje terão 40 filhos. E se nada mudar, em 100 anos haverá 94% menos jovens na Coreia do Sul. Os mais otimistas, em geral, se enganam achando que isso não seria tão ruim porque voltaríamos à população que tínhamos antigamente. Afinal, em 1950 haviam 20 milhões de sul-coreanos e em 2100 supostamente seria novamente 24 milhões. Mas a questão, é aqui que é o ponto, não é o tamanho populacional apenas, mas a qualidade da composição da população. Em 1950, a idade média na Coreia do Sul era de 18 anos, em 2022 era de 45 e em 2100 será de 59 anos. Praticamente um país de idosos. Porém, com relação à China, as pessoas geralmente fazem uma atribuição à política de filho único de que ela teria sido a responsável pela baixa natalidade na China. O que não é bem verdade, como você pode ver no gráfico. A taxa de fertilidade na China já vinha caindo muito antes da política do filho único. Afinal, os chineses já haviam passado pela Revolução Cultural, grande salto adiante, crises alimentares muito grandes e por aí vai. A política de filho único apenas impediu que a taxa de fertilidade baixa se recuperasse, ou seja, ela só é parcialmente responsável.
Até porque, a partir dos anos 80, 90 e 2000, o próprio desenvolvimento da sociedade chinesa fez o que aconteceu em outros países. Manteve a taxa de natalidade baixa. E em 2016 eles reverteram isso, liberando para as famílias poderem ter mais que um filho. Mas o que eles descobriram é que não ter filhos não era só uma questão de leis, mas que tinha todo um contexto. Então liberar para ter 2, 3, 4 ou mais filhos não fez diferença, porque simplesmente as mulheres terão menos que um filho estatisticamente, independente da autorização ou não do governo. Mas a questão é que, dentro de 4 gerações, 100 jovens chineses se transformarão em 20. As taxas de fertilidade da China são agora uma das mais baixas da Ásia Oriental, mais inferiores até mesmo do que as do Japão. Então, se a situação na Ásia é ruim, a verdade é que poderia ser ainda pior, porque, em comparação, a queda na Europa parece muito mais lenta, apesar da baixa fertilidade, só que isso se deve ao fato de que, ao contrário dos países asiáticos, a maioria dos países europeus, principalmente na parte ocidental, recebeu um fluxo explosivo de imigrantes. Então, para quem lida apenas com números no papel, isso parece que foi uma boa ideia, porque resolveu o problema, mas a verdade é que piorou. Porque boa parte dos imigrantes já vem de outras áreas com taxas de fertilidade baixas. O número de mulheres imigrantes que têm muitos filhos ainda não é suficientemente elevado para aliviar as taxas de fertilidade. Ou seja, uma parte considerável dos imigrantes acaba tendo queda na taxa de natalidade também. Só que o problema é a outra parte, que apesar de registrar uma queda na natalidade, pelo menos mantém ela em um número suficientemente alto para desacelerar a queda populacional. Isso seria bom se não estivéssemos falando de qualquer tipo de imigrante. E aqui é que foi o erro europeu. O coronel Muammar Gaddafi era o ditador da Líbia, e não importa se você gostava dele ou não, apoiava a ditadura dele ou não, porque a questão não é essa. A questão é que, para o bem ou para o mal, ele tinha um papel. Ele, tal como Saddam Hussein no Iraque, quase uma década antes, continha o extremismo islâmico da Al-Qaeda e de outros grupos ainda mais radicais, como o Estado Islâmico. E no caso do Gaddafi, ele ainda tinha um adicional, porque ele continha a imigração africana ilegal para o sul da Europa. Mas em 2011, Sarkozy, presidente da França, pressionando seus aliados da OTAN, decidiram então bombardeá-lo e após vários meses conseguiram matá-lo. E como consequência, com o grande e malvado gato fora do jogo, os ratos passaram a fazer a festa. A Líbia caiu dividida por grupos islâmicos extremamente radicais que a única coisa que tinham em comum entre si era o seu extremamente pesado ódio pelo Ocidente. E com isso, a rota de imigrantes ilegais africanos não só estava aberta, mas foi muito lucrativa para esses grupos. E o que vimos foi literalmente uma invasão pelo mar Mediterrâneo. Já na Síria, a situação com Bashar al-Assad até seria igual, mas só não foi pior, porque com o apoio do Irã e da Rússia, ele conseguiu se manter no poder. Mas mesmo assim, a parte oriental do país colapsou e a parte da fronteira do Iraque também caiu na mão de grupos extremistas, o que gerou uma nova onda de imigrantes islâmicos do Oriente Médio que, a partir da Turquia, também inundaram a Europa. E isso porque a Turquia ainda barrou parte dessa onda. Na época, as lideranças europeias de Merkel na Alemanha, Sarkozy na França, Cameron na Inglaterra, assim como a maior parte dos líderes da Europa Ocidental, passaram a celebrar de que isso seria o fim da baixa natalidade europeia. Afinal, todos aqueles imigrantes eram potenciais engenheiros e médicos. Algumas pessoas até celebravam que agora a Europa seria melhor porque seria mais multiétnica e multicultural. Mas o que vimos em 10 anos é que isso foi a maior tragédia europeia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa mão de obra jovem não impulsionou a indústria europeia, até porque uma parte enorme deles vive de benefícios sociais, ou seja, apenas aumentaram o endividamento do Estado, que já era extremamente endividado na Europa.
E ainda por cima, carregavam consigo o ódio contra a cultura europeia e contra a população nativa de pessoas brancas, levando cenas de criminalidade, violência racial, religiosa, degradação social e tensões políticas que nunca foram vistas na Europa. A imigração descontrolada piorou o que já estava ruim, porque agora, conforme a população nativa estava envelhecendo, a população imigrante anti-ocidental estava aumentando e não se sabe quanto tempo isso vai levar para ter um ponto de ruptura, que se indica estar muito perto. O caso sueco é o mais emblemático, porque era a sociedade mais ordeira e desenvolvida e com mais privilégios da Europa, e que agora possui bairros onde a polícia sequer pode entrar. Além disso, havia um mito de que a questão demográfica era um problema apenas em países desenvolvidos, mas na América Latina a taxa de reposição já ficou negativa em 2015. Só que há um problema: a vasta maior parte dos países latino-americanos, o que inclui o Brasil, não possuem a infraestrutura, tecnologia, padrão de vida, saúde ou educação que os países asiáticos ou europeus possuem. Ou seja, estão ficando velhos antes de ficarem ricos e desenvolvidos. É claro que ainda existem locais no mundo onde as taxas de fertilidade não caíram abaixo da reposição, como em grande parte do Oriente Médio, da África do Norte e da África subsaariana, mas essas regiões não podem sustentar, por outro lado, o tamanho de suas populações, e conforme vemos o fenômeno da desglobalização, essas regiões ficarão altamente vulneráveis e têm tudo para enfrentar eventos catastróficos, mesmo tendo populações jovens. E mesmo lá, por incrível que pareça, a taxa de natalidade também está caindo mais rápido do que o esperado. Ainda é alta, mas está caindo rapidamente. Então, eventualmente, lá também será atingido e passará por essa crise, apenas um pouco depois que o resto do planeta. Mas a questão dessa crise demográfica é importante porque, para uma sociedade funcional, você precisa de um número suficiente de pessoas em sua vida útil, ou seja, no auge de sua capacidade física e mental. Pessoas jovens e de meia idade fazem a maior parte do trabalho. Em qualquer sistema econômico, pessoas em idade produtiva criam a riqueza de uma sociedade. Na aposentadoria, você, na vasta maioria dos casos, para de contribuir para a economia, e isso justamente quando a maioria dos custos de saúde são gerados pelos idosos. Ao longo de toda a história da humanidade, eram muitos jovens cuidando de alguns poucos idosos, mas numa sociedade onde a maioria das pessoas tem mais de 60 anos, os jovens terão que cuidar e ainda gerar riqueza para cuidar dos idosos, e ainda por cima terão que pensar em ter filhos. Essa conta não fecha. Só que, conforme os baby boomers iam se aposentando entre as décadas de 1990 e 2020, eles foram passando leis orçamentárias e leis regulatórias que obrigam que idosos tenham prioridade em quase tudo, inclusive no sustento por parte dos filhos. Assim, os jovens terão que priorizar ou terem filhos ou cuidarem dos idosos, seja direta ou indiretamente, já que a geração de riqueza hoje em dia é muito menor do que foi durante o período dos baby boomers. Então, os idosos, tirando uma ou outra exceção, acabam sendo a prioridade econômica por parte da sociedade e do Estado, porque crianças ainda irão nascer, mas os idosos já estão aqui. Então isso gera um efeito de que nas famílias em geral, as famílias medianas, se priorize cuidar dos idosos que já existem, em detrimento de criar novas crianças que ainda não existem. E com a sociedade e Estado cada vez mais focada nos idosos e não em ter filhos, você acaba tendo um ciclo que vai se retroalimentar, porque cada vez mais os jovens terão menos filhos e cada vez mais haverá menos jovens para cuidar dos idosos, que cada vez mais serão proporcionalmente à maioria da população e exigirão mais cuidados, diretos ou indiretos. E mesmo que se mudem as regras das aposentadorias para as pessoas
que possam trabalhar por muito mais tempo, e isso só vai valer para as gerações pós-baby boomers, ou seja, justamente eles que criaram isso não serão afetados, eles já estão protegidos de eventuais mudanças, teremos que ainda lidar com a explosão dos custos dos cuidados de saúde, enquanto os estados com rendimento cada vez menores lutam para acompanhar com custos cada vez mais crescentes. Os entusiastas da tecnologia, da robotização e da inteligência artificial estão apostando todas as suas fichas nelas para suavizar esse golpe. Mas não importa o quanto essas tecnologias avancem, elas nunca poderão compensar totalmente. Então, estamos falando de uma implosão dos custos de saúde no mundo todo entre 2030 e 2060, pelo menos, sendo que a maior parte dos estados já estão nos limites da dívida pública. Além disso, estamos falando que com a falta de mão de obra jovem que gera riqueza, haverá falta de mão de obra que não irá gerar riqueza, mas que é vital para manter a infraestrutura funcional dos países. Estamos falando de altíssimos níveis de escassez de profissionais que façam a manutenção básica dos esgotos, saneamento básico, rede elétrica, estrutura dos prédios e casas, reformas em estradas, ferrovias, portos, aeroportos e por aí vai. Porque a infraestrutura ela funciona em escala e mesmo que o seu uso diminua, ela não vai ficar mais barata por isso. Então, se uma população diminui ou o poder de renda dessa população, seja por causa da perda da indústria ou do emprego, quando as pessoas e os seus rendimentos desaparecem, os recursos necessários para sustentar essa infraestrutura também desaparecem junto. E antes que você ache que isso é um exagero, nós já temos exemplos empíricos para provar que isso seria inevitável, porque nós já estamos vendo isso em muitas cidades despovoadas ou que estão esvaziando, e em países que têm alto nível tecnológico de robotização e de inteligência artificial, como Estados Unidos, Alemanha e até mesmo o Japão. Algumas pessoas ainda argumentam que se a mão de obra cair, a produção automatizada iria suprir essa falta, mas há um problema nisso de aspecto econômico e político. Numa sociedade de mais idosos, estamos falando de mais pessoas que dependem da aposentadoria. E a aposentadoria, adivinha só, vem dos cofres do governo. E mesmo a aposentadoria privada é regulamentada e controlada pelos governos. E eles, os governos, então terão muito mais controle sobre a renda da maior parte da população nas mãos do que eles têm hoje. Então veremos as democracias derreterem, porque numa sociedade que não há liberdade de construção do seu próprio patrimônio, o resultado são governos cada vez mais autoritários, e que, ao priorizar a manutenção desse sistema que banca os idosos, planejamentos de longo prazo serão cada vez mais deixados de lado, o que vai afetar enormemente a própria inovação tecnológica que os entusiastas da tecnologia apostam para resolver esse problema. Muitas pessoas pensam que ter menos humanos na Terra é uma coisa boa, porque as nossas sociedades seriam insustentáveis com tanto consumismo e com tanta gente no mundo, mas o problema é que, mesmo que você tenha menos humanos, vai faltar, como eu disse agora há pouco, manutenção da infraestrutura básica. Então, na verdade, teremos mais desperdício e mais poluição, porque sociedades, digamos, entre aspas, mais limpas, precisam de mais manutenção para garantir essa eficiência ecológica. Teremos muito mais descartes e lixões irregulares em vários países do mundo. Então, os impactos ambientais dessa sociedade serão, na verdade, até maiores do que as que tem hoje. Teremos cada vez mais prédios degradados e possivelmente abandonados em grandes centros urbanos, o que irá danificar muito mais o meio ambiente. E como teremos mais e mais desses imóveis vazios em grandes cidades, veja a cidade de Detroit nos Estados Unidos como exemplo, podemos esperar um aumento vertiginoso da criminalidade urbana, sobretudo porque, em um estado à beira do colapso fiscal para sustentar idosos, a segurança pública estará no limite da saturação humana e orçamentária.
qualquer bolha imobiliária já vista acabará sendo pequena perto dessa que será a mãe de todas as crises imobiliárias. Então estamos falando de uma somatória de crises que irão eclodir na mesma faixa de tempo. Crises alimentares, crises de dívidas públicas de governos, crises industriais, crises de segurança pública, crises imobiliárias, crises de crédito, crise energética, crises culturais, religiosas e étnicas em países com alta taxa de imigração, crises ambientais, quebra de infraestrutura, crises inflacionárias pulando subitamente para crises deflacionárias, concentração histórica de renda e, por consequência, a desglobalização. Tudo isso em volumes nunca vistos e ao mesmo tempo, eclodindo na mesma faixa de 30 a 60 anos no mínimo. E num momento histórico que temos armas biológicas, químicas e nucleares capazes de erradicar a vida na Terra. E sem falar de uma inteligência artificial que ameaça no futuro gerar uma onda de desemprego jamais imaginada, nem mesmo pelas pessoas mais pessimistas. A guerra da Ucrânia, da Armênia, da Palestina, a crise humanitária tão pouco falada no Sudão do Sul e Sudão e no Chad, ou a instabilidade de segurança no México, Equador e África do Sul, são apenas os primeiros elementos que estão se tornando perceptíveis nesse processo que apenas está começando. Podemos esperar mais crises nos próximos anos. De cara, sugiro ficarmos de olho no Paquistão, na Península Coreana, em Taiwan, na Geórgia, na África Central e Ocidental, que são os locais onde há sinais mais claros de crises iminentes, mas há outras que estão fora do meu radar ainda e que vamos ver estourando como pipoca pela frente. Mas então, isso nos traz a uma pergunta: será que estamos finalmente chegando ao fim da raça humana? E talvez a resposta para isso esteja bem na nossa frente. Konstantin Tsiolkovsky, um físico russo, em 1933, e depois Enrico Fermi, um físico italiano, em 1955, se perguntaram: em um universo tão grande e tão antigo, por que há apenas silêncio? Por que não vimos ou ouvimos outras civilizações extraterrestres? Afinal de contas, depois da invenção do rádio no século XIX, em tese, deveríamos estar captando inundações de ondas de comunicações de civilizações mais antigas. Só que não, há apenas silêncio. Fermi elaborou várias explicações, mas uma delas, que é a que nos interessa por agora, é a teoria do grande filtro, que foi introduzida por Robin Hanson, um economista, em 1996. Ele implica que talvez haja algo que pode funcionar como uma barreira à evolução da vida inteligente, ou como uma alta probabilidade de autodestruição. E talvez tal evento que filtre a vida inteligente esteja à nossa frente. Essa coisa pode ser algo natural ou causada pela própria espécie inteligente. Assim, podemos estar diante de 3 cenários. O primeiro, a da extinção, onde não passamos por esse filtro e nos tornaremos um eco num mundo abandonado. A segunda, onde há a estagnação, onde não iremos nos extinguir agora, mas seguiremos sem avançar muito além do que estamos hoje tecnologicamente. Porém, mesmo essa opção também leva à nossa extinção, porque sabemos que eventualmente algum evento natural, interno ou externo do planeta irá recair sobre nós. Aliás, até o próprio planeta tem a sua vida útil, então não fugiremos de nosso destino nesse caso, que seria a destruição. Mas há um terceiro cenário, que é ao ultrapassarmos esse filtro e nos tornarmos uma civilização capaz de sair do planeta. Se fizermos isso, aí sim não haverá nada que leve à extinção da nossa espécie, porque estamos numa encruzilhada de mudanças aceleradas, diferente de tudo aquilo que já foi visto na história da vida desse planeta. Parece que o futuro pode pender para qualquer um desses 3 lados, assim que nós decidirmos. A humanidade conhece bem as catástrofes, bem como eventos de quase total extinção. Os nossos ancestrais sobreviveram à queda de meteoros e eras de mudanças climáticas que quase levaram a humanidade ao total colapso, e com bem menos recursos do que hoje. Há aproximadamente 900 mil anos atrás,
a humanidade enfrentou mudanças no clima rápidas e drásticas demais que fizeram com que a população humana global caísse para menos de 1.300 indivíduos aptos à reprodução. Mas hoje, além das ameaças naturais, há uma diferença: nós mesmos. Desde o surgimento das armas nucleares, as ameaças da autodestruição passou a superar os riscos de todas as outras formas de destruição. O risco de causar a nossa própria extinção é mais de 300 vezes maior do que a extinção por causas naturais. O Instituto Life identifica 4 riscos principais para a nossa existência: guerra nuclear, mudanças climáticas, biotecnologia e inteligência artificial. Se uma guerra nuclear total acontecesse, além das áreas destruídas e do espalhamento da radioatividade na maior parte do planeta, ainda teríamos temperaturas globais que poderiam reduzir a temperatura em 10 graus e exterminaria até 63% da população restante desse conflito. As armas nucleares jogaram dezenas de milhares de anos de equação militar no lixo. Por isso preste atenção, porque sempre, em toda a história da humanidade e da guerra, a combinação da força militar foi quem tinha mais soldados, mais equipamentos e melhores comandantes. Mas a partir do desenvolvimento das armas nucleares, tudo mudou radicalmente. Agora, se o seu país tiver alguns 10.000 soldados, alguns poucos aviões e tanques e comandantes sem experiência, e se você tiver armas nucleares, nada disso importa, porque ainda assim você vai poder falar de igual para igual com um país que tem milhões e milhões de soldados, milhares de aviões e tanques e os melhores comandantes. Estamos tendo que, em 70 anos, aprender uma lógica militar e diplomática nova que nunca se aplicou a esses vários milhares de anos anteriores. Então, não sabemos até quanto tempo vai levar até que alguém tome uma decisão errada. E com relação à biotecnologia, ela pode ser uma bênção em resolver grandes crises como a escassez de alimento e de doenças, mas ela também pode causar um desastre global com um agente patogênico letal concebido como uma arma biológica que poderia ter um número de mortes vastamente maior do que uma guerra nuclear global. Mas os pesquisadores deste instituto acreditam que a maior ameaça será a da inteligência artificial. Não o atual ChatGPT ou Bard, mas o que virá disso nas próximas décadas, porque nesse caso estamos falando de uma ameaça inteligente, aliás, muito mais inteligente do que nós. Se a teoria da singularidade tecnológica, que eu já mencionei aqui no canal, acontecer de forma maligna, essa inteligência seria maior do que toda a inteligência da humanidade combinada. E além dessas ameaças, ainda existirão outras ameaças que vão surgir conforme a gente progrida no futuro. Mas há um lado bom, porque em nenhum desses casos conhecidos há o potencial de nos destruir em 100%. Porque graças à ampla distribuição que temos no mundo, temos uma proteção geográfica contra a extinção. Então, mesmo que 99% dos humanos fossem eliminados em alguma catástrofe, nós teríamos ainda 80 milhões de pessoas. E isso é um número vastamente maior do que já tivemos na maior parte da nossa história de 300 mil anos. É um número equivalente ao que tínhamos durante as guerras médicas, quando o Império Persa invadiu a Grécia. Com uma diferença, estaríamos na quarta singularidade, a da automação em larga escala. Então, mesmo que perdêssemos a maior parte da tecnologia que temos hoje, e acredite, iríamos perder quase tudo que você pode imaginar, no máximo voltaríamos ao padrão de vida que tínhamos no final do século XVIII. Os conhecimentos da primeira singularidade, o fogo, da segunda singularidade, a agricultura, da terceira, a escrita, não são mais possíveis de serem perdidas, não importa o que aconteça. A questão é a quarta, a Revolução Industrial. Perderíamos quase tudo que veio dela, mas não tudo. Teríamos conhecimento o suficiente ainda para saber da combustão e, por consequência, das máquinas. Então teríamos a população de 500 a.C., mas com a tecnologia do final do século XVIII.
Não consigo nem mesmo imaginar as dificuldades que esta população enfrentaria, mas mesmo assim o que nos importa é que a humanidade não estaria extinta e principalmente não iria recomeçar do zero. Na verdade, a última vez que vimos um desastre dessa magnitude foi com a peste negra no século XIV, onde 10% da população morreu e 1/3 da população na Europa. Mas mesmo assim conseguimos sobreviver e no período de reconstrução tivemos um boom tecnológico e populacional enorme. Mas então, qual o tamanho do soco que a humanidade aguentaria? E a resposta é que o nosso mínimo é entre 100 a 5 mil pessoas para poder repovoar a Terra com sucesso. Mas abaixo disso, esse limite estaria extremamente apertado e provavelmente nós nunca mais iríamos nos recuperar. Então o problema não é um evento catastrófico, mas provavelmente justamente a somatória deles, que é o que nos traz a grande preocupação do vídeo. Todos esses problemas somados estourando de forma simultânea. Em 2009, 2 pesquisadores conduziram um experimento para ver o que seria necessário para levar a humanidade a uma completa extinção. Na fase 1, temos um rápido colapso da população humana devido à guerra global e ao colapso da indústria e da agricultura em nível mundial. Na fase 2, se vê o esgotamento dos recursos naturais remanescentes ao longo dos 2 séculos seguintes, e a fase 3 prevê uma espiral descendente de colapso do ecossistema pontuado por uma erupção de um supervulcão que sabemos que irá explodir em algum momento nos próximos 1000 anos, o que deixaria os últimos grupos humanos incapazes de sobreviver por mais tempo. E antes que você comente que o supervulcão eventualmente levaria a humanidade à extinção de um jeito ou de outro, a resposta é que não. Causaria danos e mortes a nível bíblico, mas poderíamos sobreviver eventualmente, dado que teríamos a infraestrutura, indústria e tecnologia para poder superar os desafios que viessem disso. O problema é se essas coisas que eu mencionei já tivessem sido destruídas antes desse mega evento. Então, todos os dados e informações indicam que esse seria o nosso grande filtro, o limite da raça humana, que então iria desaparecer nas areias do tempo do universo. Eu não sei o que irá acontecer, mas o que sei é que essa fase de transição que estamos começando a ver será a mais crítica fase de transição na história da civilização humana, porque serão todas as crises eclodindo somadas a partir do gatilho da crise demográfica, e me impressiona como ainda tem tão poucas lideranças no mundo dando importância a isso. E de fato, a teoria do grande filtro parece mais evidente nas próximas 4 ou 5 décadas do que poderíamos imaginar. Porque de fato, todas essas crises somadas nos atingindo ao mesmo tempo demonstra que ou não passaremos por esse gargalo do grande filtro e nos tornaremos uma espécie em vias de extinção, seja gradual ou rápida, ou então, dada a experiência e inovação tecnológica, estaremos em via de nos tornarmos realmente uma espécie perpétua e interplanetária. E se for esse o caso, e conseguirmos fazer com que a nossa civilização, que se considerarmos como tendo começado com a primeira singularidade, a descoberta do fogo há cerca de 300 mil anos atrás, chegue a existir por 1 milhão, 5 milhões ou mais milhões de anos, então, na verdade, apenas estaríamos vendo o fim da nossa infância, onde tudo isso foi apenas o início da nossa história. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e entrar nas nossas redes do Instagram, Telegram para ficar por dentro das novidades do canal. Abraços e até o próximo vídeo.